Hoje a gente vai falar de pirâmides. Se o computador ajudar. Travou! Travou! Acho que agora vai. Isso aí, pirâmides. O que é uma pirâmide, né? Vamos desenhar uma aqui. Para ter uma pirâmide, eu tenho que ter pelo menos um polígono. Esse polígono, ele não necessariamente é um triângulo, né? Quando eu falo em pirâmide, geralmente as pessoas pensam em pirâmide do Egito. Aí é uma pirâmide sólido aqui. E quando eu penso na pirâmide, eu tenho que olhar primeiro um polígono, né? Esse polígono ele vai constituir uma parte dessa pirâmide. Nesse caso aqui eu fiz um quadrilátero, tá? Que está inclinado porque está em perspectiva. E então eu já sei que essa pirâmide ela vai ter mais de 4 vértices, ok? Esses 4 vértices aqui vão compor a base da pirâmide. Além desse vértice, eu vou ter que ter mais um vagando aqui fora do plano da base, tá? Eu vou ter que ter mais um vértice aqui, por exemplo, esse ponto que eu vou fazer aqui, tá? E daí, todos os vértices desse polígono que a gente estava vendo inicialmente vão ser conectados a esse outro vértice adicional. Quando a gente ligar todo mundo, a gente vai ter uma pirâmide. Tá? Aí a gente tem que entender aqui alguns nomes, tá? Então a gente vai ter os elementos da pirâmide. Então, deixa eu escrever aqui. Sólido, geométrico, com todos os vértices, exceto um, no mesmo plano. Tá, aqui, eu tenho 4 vértices no mesmo plano e tenho um fora, né? Esse outro vértice aqui, que é o que não está no mesmo plano dos outros, é o que vai determinar isso aqui, o sólido pirâmide. Tá? Agora a gente tem que saber alguns nomes, para a gente não se perder na hora de resolver os exercícios. Tá? Essas linhas que conectam a base a esse ponto fora vão ser as arestas laterais. Faz sentido, né? Aresta, uma linha lateral, porque está em volta. Né? Esse outro ponto, se a gente não disser nada, esse ponto especial aqui que está aqui em cima, ele vai ser o vértice da pirâmide. É só nome, tá, gente? Estou dando o nome das coisas porque caso aconteça de aparecer no exercício, a gente não fica voando, tá? Aí se você leu lá um nome que você não entendeu, aí você volta aqui para
Ah, ele está falando disso, agora eu entendi, beleza, tá? Para você não se perder com os nomes. Esse polígono que faz, onde estão os outros vértices que constituem a pirâmide, a gente vai chamar de base. Então aqui essa é a base, tá? Consequentemente, as linhas que compõem a base são as arestas da base. Só nome, tá, gente? Só nome, nada demais. Só estou dando um monte de nome aqui para na hora que a gente for resolver os exercícios não precisar ficar pensando, se esquecer algum, se não entender, você volta aqui e lembra, né? Desmarca isso. Essa linha aqui, que eu fiz pontilhada, ela encosta aqui na base, né? E ela faz um ângulo de 90 graus com a base. Essa linha aí, ela é a altura. Eu já escrevi a altura com H. A altura da pirâmide. Tá? E outro nome que pode aparecer também, mas tem tempo que eu não vejo ele cair em exercício nenhum, tá? Mas não custa falar, é o apótema da pirâmide. O apótema da pirâmide nada mais é do que a altura do triângulo que compõe a lateral da pirâmide, tá? Então esse cara daqui é o apótema da pirâmide. Que nome! Nada mais é do que uma linha inclinada que representa a altura da face lateral. Nada demais. Certo, pessoas? É só nome. Ficou alguma dúvida aí? Alguma coisa que você queira perguntar? Vocês estão comigo? Vocês estão me vendo? Estão vendo o quadro? Não, né, Ana? Tudo bem, né? Tá tudo bem. É só nomes aqui. Aí, geralmente, se vocês pegarem um livro de geometria, apótema é tipo isso mesmo. É porque é de constituição grego o nome mesmo. Um nome de filósofo antigo. Tipo essa parada mesmo. Tá? Já vou explicar algumas coisas aqui. A gente, em exercícios que envolvem pirâmide, a gente vai estar preocupado em calcular, a priori, né, assim, no começo do conhecimento, assim que a gente vai adquirir, duas coisas. A área total da pirâmide, tá? Por exemplo, se isso aqui for uma pirâmide de cartolina, por exemplo, ou qualquer outro material, sei lá, metal, enfim. A área total é a quantidade de papelão ou de metal que você vai usar para fazer a pirâmide. Isso aí é o filósofo falando, né? Tô ligado. E a gente vai estar preocupado em calcular o volume da pirâmide também, tá? Que é o espaço interno da pirâmide, tá bom? Para calcular a área, a gente vai ter que observar algumas coisas, principalmente, na verdade, duas, né? A gente vai ter que observar qual... Não entendi, Joy. Eu não entendi. A gente vai ter que observar aqui o formato da base, tá? Isso vai depender do problema. Essa base aqui pode ser um quadrado. Ah, tá.
Ah, que eu marquei, eu fixei minha câmera aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. A gente vai ter que observar aqui o formato da base, né, que pode ser um quadrilátero, um hexágono, enfim. É, o problema é que vai definir isso. E também a gente tem que observar a área das faces laterais, né? A área das faces laterais aqui vão ser sempre triângulos, no caso da pirâmide, né? As laterais da pirâmide são sempre triângulos. E elas vão estar inclinadas. Então, assim, eu não vou poder confundir a altura da pirâmide com a altura da face lateral, que é esse apótema aqui. A gente tem que ficar esperto nisso. E o volume? O volume da pirâmide ele é bem parecido com o volume do prisma, tá? E também começa com a área da base vezes a altura. A altura da pirâmide, por isso eu botei H maiúsculo aqui, tá? A única diferença é que, porque ela não é um prisma, né? Ela está sempre dividida por 3. O volume da pirâmide começa igualzinho o volume do prisma, só que ela é dividida por 3. Tem explicação para isso, tem porquê, tá? O porquê é que se você fizer um prisma quadrangular aqui, você consegue, quer dizer, você na verdade, você usa o princípio de Cavalieri para isso, né? É um negócio um pouco mais longo. Se você começa com um prisma triangular e você consegue cortar ele em 3, sempre do mesmo volume. Daqui a pouco eu posso mostrar isso, eu tenho isso aqui para vocês verem, mas o que a gente vai precisar mesmo saber é que o volume da pirâmide ele é sempre 1/3 da área da base vezes a altura, ou seja, a gente não está decorando um monte de fórmula, a gente está decorando 2, só que são bem parecidas, né? Todas fazem a área da base vezes a altura, e se tiver uma ponta, você tem que dividir por 3. Caraca, Mororó, nunca vou gravar isso. Vai sim. Como? Eu digo para os meus alunos sempre que é só dar um soco em cima do sólido, né? Então você tem prismas e você tem pirâmides até o momento, né? Você tem um prisma aqui, vou fazer um prisma aqui, você dá um soco em cima, se doer, você divide por 3. Mas por que por 3, Mororó? Porque dor tem 3 letras. A dor que você vai sentir se der um murro em cima da pirâmide. Aí você vai lembrar da dor que é, e aí você vai lembrar da fórmula. Que coisa! Você dá um soco aqui nesse prisma, não vai doer tanto quanto se você der um soco aqui na ponta dessa pirâmide, né, irmão? Então, gravou assim, né? Você grava desse jeito. Ah, Morara, não gostei desse jeito. Não tem problema. Então, faça como os antigos e leia. Tá? Isso aqui já é o suficiente para a gente resolver alguns exercícios, tá? A última coisa que eu tenho que dizer para vocês não serem pegos desprevenidos, que vai ser muito comum a gente fechar, por exemplo, esse triângulo aqui, ó. Vai ser muito comum a gente fechar esse triângulo aqui. Certo? E a gente provavelmente vai fechar esse triângulo e ele vai ser um triângulo retângulo, só que ele está em 3 dimensões, né? Lá na parte de trás, lá na parte de dentro da pirâmide. Ele está em 3 dimensões e a gente vai fechar esse triângulo geralmente para aplicar um teorema de Pitágoras ou usar a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Para achar ou esse cara que a gente vai precisar, ou esse cara que a gente vai estar precisando por algum motivo, ou esse cara, tá? Isso é muito comum de acontecer. Então, vamos calcular volume e área desse sólido aí?
a gente já está pronto para o primeiro exercício aqui. Olha lá, calcule a área lateral, calcule a área total e calcule o volume das pirâmides regulares, cujas medidas estão indicadas nas figuras abaixo. Gente, qual é a única palavra diferente que vocês não viram antes aí? O que vocês não viram antes? Calcule, você sabe o que é. Área, você sabe o que é. Lateral, você sabe o que é. Total, você também sabe o que é. Qual é a palavra que você não sabe o que é ainda aí? Bora, pessoas. Pode responder não sei. Mas pode apenas ler. Eu não disse o que é uma pirâmide. Volume a gente sabe. Volume é o espaço interno da pirâmide, Viltinho. Isso aí, Kevin. Pirâmide regular é um adicional que a gente dá para a pirâmide, tá? Um adicional de características que a gente dá para a pirâmide. Quando a gente fala que a pirâmide é regular, a gente está querendo dizer algumas coisas. Primeiro, a base é regular. Isso quer dizer que nesse caso específico aqui, o quadrilátero que faz a base, ele especificamente é um quadrado. Isso já é simétrico também, ela é perfeitinha, vamos dizer assim. Então, assim, a primeira coisa, a base é regular, tá? Então, aqui eu estou vendo um quadrado. Então, aqui mede 5, aqui 5, aqui 5, aqui 5, e esses ângulos são de 90 graus. Isso quer dizer que o polígono é regular. Aqui é um hexágono. Então, eu estou dizendo que todas as arestas da base medem 4 e todos os ângulos do hexágono são iguais. É isso que eu quero dizer. Vou até colocar em parênteses aqui. Lados iguais e ângulos iguais. A base, tá? A segunda coisa é que a pirâmide é reta. Em outras palavras, o topo da pirâmide, né, o vértice da pirâmide, ele fica bem em cima do centro do polígono regular, tá? É isso que quer dizer que a pirâmide ser reta, porque aqui eu não sei se vocês perceberam, o topo da pirâmide é mais inclinado para trás um pouquinho, ó, não pega bem aqui no meio. Eu poderia, inclusive, fazer uma pirâmide bem mais torta do que isso. Só para dar um exemplo aqui. Eu vou fazer assim, tá? E a minha pirâmide ela poderia conectar todos os vértices bem num ponto aqui bem fora da projeção da base, tá? Poderia ser alguma coisa assim. Tranquilo, gente? Esse vértice poderia ir mais para cá. Essa pirâmide ela é uma pirâmide oblíqua, que é o nome antigo para inclinado, tá? Mas quando ele fala que a pirâmide é regular, ele está dizendo que a pirâmide é reta, ou seja, o vértice está bem aqui em cima do centro da base, tá? Então, vamos lá. E deixa eu ver. Bom, aí dá para falar também que ela é simétrica, como o Joy falou, e isso quer dizer que todos os triângulos que compõem as laterais são iguais, né? Então eu não preciso calcular a área de um de cada vez, é só calcular a área de um e pronto, todos vão ser a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Faces laterais iguais, todinhas elas. Então vamos. Agora que eu sei que é pirâmide regular, vou calcular a área lateral disso daqui. A área lateral é a área das faces laterais, né? Ou seja, dos triângulos que compõem a pirâmide, tá? Vamos lá. Para calcular a área desse triângulo aqui,
eu tenho que pensar em base vezes altura dividido por 2, né, que é a fórmula básica, clássica da área de triângulo, ou eu vou reparar o seguinte, ó, ele está dizendo que a aresta lateral aqui, todas, essa aqui mede 5. Como a pirâmide é regular, isso quer dizer que todas as arestas laterais medem 5. Então esse triângulo aqui é um triângulo 5 por 5 por 5. Se eu falar assim, esse triângulo é equilátero, dói na memóriazinha de vocês? Faces laterais iguais com arestas iguais. Com arestas laterais iguais. Faces laterais iguais. Triângulos isósceles. Como assim? Esse triângulo aqui, ele é um triângulo naturalmente isósceles. Por quê? Porque como a pirâmide é regular, todos os triângulos eles são iguais, tem as arestas laterais iguais. Então aqui é 5, 5, 5 e 5. Todas as arestas laterais medem 5. Só que ao mesmo tempo, a aresta da base, que é a terceira aresta desse triângulo aqui, também mede 5. Não, doer assim, na memória de vocês, né? Vocês lembram como é que calcula a área de um triângulo equilátero? Pô, Mororó, não lembro não. Doer... Não, Joy. No caso especial do triângulo equilátero tem uma fórmula. A gente falou disso numa aula, acho que numa das aulas sobre prisma, tá? A área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Sempre é isso. Claro, se o triângulo não fosse equilátero, eu ia partir para isso, né? Base vezes altura sobre 2. Aqui não é. Eu vou fazer isso aí que você está falando. Mas aqui nesse caso específico, a área é de um triângulo equilátero. Então isso aqui vai ser 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A área de um triângulo, desse triângulo equilátero, então, é igual a 25 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados, porque está tudo em centímetro. A área lateral, que agora é a área da lateral da pirâmide, é 4 vezes isso. Como eu estou multiplicando por 4 e dividindo por 4, esses 4 se cancelam. Então, a área lateral vai ser 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Dúvidas aí, pessoas? Dita 2 se não tiver dúvida. Ou digite sua dúvida, se você tiver dúvida. Maravilha, pessoal. Maravilha. Vamos para a área total agora. A explicação ficou limpa, mas acho que não tem... Calma, mas é só o primeiro, ô Joy. Respira no seu coração. É só o primeiro exercício. Calma aí, vamos continuar juntos. Ó, a área total vai ser 25 raiz de 3, que é a área lateral, certo? Mais 25. Da onde veio esse 25, Mororó? Da base. A base é um quadrado, 5 por 5, então... Por que eu sei que é um quadrado? Porque a pirâmide é regular, então ele está me falando que é um quadrado. Então eu estou somando a área lateral mais a área da base. Para aqueles que gostam de fórmula, se vocês pegarem uns livros
mais antigos, eles vão dizer que a área total é a área lateral mais a área da base. No caso da pirâmide, né? Porque só tem uma base. No caso do prisma, você tinha duas pirâmides. Duas bases, perdão. E se você gosta um pouquinho de álgebra, dá para botar esse 25 em evidência aqui, né? 25 que multiplica... Eita, errei. Raiz de 3 mais 1. Isso é álgebra. Fator comum em evidência. Só faltou um cara. O volume. Pergunto. É volume de sólido? É. Então, é a área da base vezes a altura. Sempre começa assim. Divide por 3 ou não? Divide. Por quê? Porque se você der uma pancadinha aqui no topo da pirâmide aqui, vai machucar, né? Então, vezes 1/3. Beleza? Agora a gente vai achar tem que achar essas duas coisas, essas duas informações aqui para calcular o volume. Esqueci de colocar aqui centímetros quadrados. Primeira coisa que a gente vai achar, a área da base. Eu vou fazer aqui para o lado, tá, pessoas? A área da base a gente já tem, que é 25. Então, esse cara aqui já foi. Falta achar a altura. Para achar a altura, todo mundo olhando comigo a altura aqui. Tá? Tem duas maneiras de achar essa altura. Todas elas vão envolver teorema de Pitágoras. Tá? Todas elas vão envolver seu conhecimento prévio sobre triângulo equilátero e sobre quadrado, ou sobre quadrado, tá? Olha, primeira coisa, eu sei quanto mede essa linha daqui? Sim, quanto mede essa linha daí? 2,5, por quê? Porque eu sei que a pirâmide é regular, isso quer dizer que a pirâmide é reta, isso quer dizer que o bico da pirâmide, o vértice dela, se projeta sobre o meio da base. Então, eu estou bem no meio do quadrado aqui, então, obviamente, isso aqui mede 2,5. Eu vou botar 5 sobre 2, tá? Agora, eu sei quanto mede essa linha aqui? Eu também sei. Por que que eu sei? Lembra que esse triângulo aqui é equilátero? Como ele é equilátero, eu sei o valor dessa linha aqui sem precisar fazer conta. Se ele não fosse equilátero, eu ia ter que fazer outra conta para descobrir ele. Como é que é a medida da altura do triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Falei sobre isso na aula de prisma. Como aqui é L raiz de 3 sobre 2 e aqui é 5 sobre 2, se eu fizer um teorema de Pitágoras aqui, eu acho o valor da altura da pirâmide. Vou nem fazer assim. Não confunda. O sobre 4 é a área do triângulo equilátero. Eu já falei sobre isso, gente, mas como ensinar a repetir, não custa, né? Quando o triângulo for equilátero, aí vocês vão lembrar. Como o triângulo é equilátero, todos os lados são iguais. Aí esse cara aqui mede L, esse cara aqui mede L, esse cara aqui também mede L, tá? E se você traçar a altura aqui, como o triângulo é equilátero, ele também é isósceles, isso quer dizer que a altura divide ele na metade certinho, porque ele é simétrico. Essa altura é um eixo de simetria. Então esse L fica dividido por 2, L sobre 2, tá? Para melhorar,
se fizer um teorema de Pitágoras aqui, estou só recapitulando, tá? Chamar esse pedacinho aqui de Hzinho. Se você fizer um teorema de Pitágoras só com essa banda do triângulo, você vai chegar à conclusão, depois de alguma manobra, de algum pouquinho de álgebra, que essa altura é L raiz de 3 dividido por 2. Essa altura do triângulo equilátero. Só que se eu quiser calcular a área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Vezes meio, né? Sobre 2. A base nesse caso é L, a base do triângulo. E a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Vezes meio, que é dividido por 2 de novo. Juntando tudo isso, você vai ter L ao quadrado, né, que vai juntar esses dois L's, raiz de 3 dividido por 4. Então, são duas coisas diferentes aqui no triângulo equilátero. Coisa número 1. Coisa número 1 é a altura do triângulo equilátero. Raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Outra coisa é a área do triângulo equilátero. Aí é L quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Ok? Ok. Então, vamos lá. Agora, vai ser bem engraçado isso aqui, mas vamos lá. Agora que a gente lembrou disso, eu posso aplicar um teorema de Pitágoras aqui. E quando eu fizer isso, a hipotenusa é esse cara, que vai ser... Aqui eu vou botar 5 raiz de 3 sobre 2, né? Que é o lado do triângulo equilátero. Se eu fizer teorema de Pitágoras aqui, vai ficar assim, 5 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. Digita 1 se tiver entendido isso. E digita 2 se não tiver entendido. Ou a tua dúvida, né? Para eu poder te explicar. Você tem que entender isso. Belezinha? Vou prosseguir. Gente, vou elevar isso aqui ao quadrado. Isso aqui vai ficar assim, ó. 25 vezes 3, porque a raiz vai sumir. Opa, Kevin, fala aí, fala o que você não entendeu. Fala a tua dúvida para mim. Quando vocês tiverem dúvida, gente, pede para eu parar, porque eu vou metralhar exercício em vocês. Ô, professor, você pode, por favor, fazer... Posso? Rapidão aqui, ó. Desde o princípio, área lateral é a área do triângulo equilátero, que é essa fórmula. A área lateral são 4 triângulos equiláteros. Então, são 4 vezes o valor que eu achei aqui. Para achar a área total, eu somei a área dos 4 triângulos aqui com a base, ou seja, o valor que eu achei na questão anterior, mais 25. Para calcular o volume, eu estou pegando a área da base, que eu sei que é 25. E agora... eu estou tentando achar a altura principal aqui. Para achar essa altura principal, eu vou usar esse triângulo tridimensional aqui. Eu sei que isso aqui mede 5 sobre 2, porque é a metade de 5, porque esse ponto aqui é o centro do quadrado, pois eu sei que é, por ele dizer que a pirâmide é regular. Eu sei que essa linha aqui mede 5 raiz de 3 sobre 2, porque ela é a altura de um triângulo equilátero. Eu errei aqui. Eu sei que aqui é 5 raiz de 3 sobre 2, porque é a altura de um triângulo equilátero. Como os 3 lados medem 5, aqui mede 5 raiz de 3 sobre 2. E esse cara mede 5 sobre 2 porque ele é a metade do lado do quadrado, porque aqui é o meio do quadrado. Aí agora eu estou aplicando um teorema de Pitágoras. Esse cara é hipotenusa,
Então, eu começo com ele ao quadrado, é igual ao outro ao quadrado, mais o outro ao quadrado. Os outros são os catetos. Se ficar alguma dúvida, Kevin, não hesite em me chamar. Eu estou elevando esse número aqui ao quadrado, é só elevar todo mundo. 25 vezes 3 dividido por 4, igual a 25 dividido por 4, mais a altura ao quadrado. Aqui vai dar 75 sobre 4, igual a 25 sobre 4, mais h ao quadrado. Diquinha básica sobre equações. Se só tem um tipo de denominador na equação, você acaba com ele sem tirar MMC. É só repetir os números que estão sob o denominador, né? No caso, 75 e 25. E o outro carinha que está fora do denominador, você multiplica ele por 4. Então, vai ficar 4h ao quadrado. Isso equivale a tirar o MMC. Ajeitando isso aqui, a gente vai ter 4h ao quadrado igual a 50. H ao quadrado igual a 25. E olha que sorte. Tem duas respostas, né? Mais e menos, mas como a altura é um segmento, eu só vou pegar a resposta positiva e isso vai dar 5. Como a altura é 5, eu posso voltar lá no começo e calcular o volume. O volume é igual a 25, que é a área da base, vezes 5, que é a altura, dividido por 3. O volume é a mesma coisa que 75 sobre 3 centímetros cúbicos. Hora de perguntar é agora. Eu vou fazer essa letra B aqui embaixo. Tá bom. Não queria isso, não. Queria isso. E aí? Volto aqui. Hora de perguntar é essa. O H é 5. Isso aí. Pois é, essa pirâmide é uma pirâmide muito específica, né? Tudo mede 5 aí. Estranho. Agora. Desculpa, né? Falei besteira aqui. Não mede 5 não, né? Nem tem como. Não tem como, porque aqui mede 5 e aqui também. Não faz sentido nenhum mesmo. Eu errei a conta aqui, ó. É 50 dividido por 4. Isso aqui vai dar 20... É um bobão mesmo. Esse mororó. Aqui vai dar 25 sobre 2. Na hora que eu passar a raiz aqui, isso aqui vai dar 5 sobre raiz de 2. Eu me equivoquei. Não tem como dar a mesma coisa. Se quiser e se puder, racionaliza esse valor aqui e vai dar 5 raiz de 2 sobre 2. Agora sim, consertando. Errei. 5 raiz de 2 sobre 2 vai dar 75.
75, raiz de 2 sobre 6. Agora sim. Com certeza, não é o sentido lógico, não, é a própria geometria. Né? Eu errei o 4 aqui na hora de dividir. Gente, faltam 10 minutos aqui, dá para pelo menos começar, tá? Ó, de novo, eu quero calcular a área lateral. Para calcular a área lateral, eu preciso calcular a área de um triângulo desse daqui. Então, eu vou calcular a área de um triângulo. Esse triângulo não é equilátero. Vou fazer um desenhozinho dele aqui, ó. Isso daqui é uma face lateral. Estou pegando esse triângulo aqui e desenhando aqui do lado. Aqui mede 10. Aqui mede 10. E aqui mede 4. Para calcular a área desse triângulo, eu vou pensar em base vezes altura sobre 2. Ele não é nenhum triângulo específico, né? A base é 4. A altura eu não sei. A altura eu não sei. Mas quando eu traço a altura, eu automaticamente faço um ângulo de 90 nesse triângulo aqui, ó. Dividir em dois triângulos. O que eu posso fazer? Que ferramenta eu tenho disponível? Vai lá, gente. Triângulo, retângulo. Teorema de Pitágoras, com certeza. Só que como eu tracei a altura aqui, esse triângulo é isósceles, aqui mede 2, né? Ficou dividido ao meio certinho. Dá para terminar antes de ir embora? Dá para terminar antes de ir embora. Antes do patrocinador expulsar aí. Vou chamar isso aqui de xzinho, para não confundir com esse H aqui, tá? E vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo da direita, ou da esquerda, que é o mesmo. Teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 100 x quadrado mais 4. X ao quadrado é igual a 9,6. Ajeitando, né? O meu x ao quadrado, então, é a raiz de 96. O meu x, na verdade, é a raiz de 96. Caraca, Mororó, que negócio feio. É sim. Por isso, vamos ajeitar essa raiz quadrada de 96 aí. Dá para ajeitar ela para ela não ficar tão estranha, raiz de 96. Para simplificar ela sem ter que fazer aquele negócio lá, que você bota um 96 aqui, bota um tracinho aqui do lado, né? Aí fica lá, dá por 2, dá por não sei o que, dá. Você pode pensar numa multiplicação de 96 aí. Eu estou enxergando aqui que 96 é a mesma coisa que 4. É ou não é? 4 vezes 14. Caraca, Mororó, nunca ia ver isso, não tem problema. Então você faz esse negocinho aqui, faz essa decomposição aqui. Se você enxergar isso, a simplificação do raiz de 96 fica 2 raiz de 14. Certinho?
Mororó, eu não sei fazer de nenhum dos jeitos, você me mostra? Mostro. Quando eu voltar, me lembra de fazer isso daqui, tá? Mas a gente tem 5 minutos, eu quero terminar a área lateral. Vamos lá. A área do triângulo, então, é igual a base, que é 4, vezes a altura, que é 2, raiz de 14, dividido por 2. A área de um triângulo, então, é igual a 8. Dá para simplificar se eu quiser, né? Vou cortar esse 2 aqui com esse 2 que está dividindo. Então, vai dar 4 vezes raiz de 14. Essa é a área de um triângulo. A área lateral vai ser igual à área desse triângulo vezes o número de triângulos que tem, porque o triângulo porque a pirâmide é regular. Como tem 6 triângulos, todas as áreas são iguais. Então a área lateral vai ser 6 vezes 4, raiz de 14. A área lateral, então, vai ser igual a 24 raiz de 14 centímetros quadrados. Vamos fazer uma pausa. Temos 4 minutos aí. Quando for 9h15, a gente retorna. Beleza? Vai anotando as dúvidas para me perguntar. Tranquilo? Fechou, então. Até daqui a pouquinho. 9h15. Beijão. Tchau, tchau. Fui. Então vamos voltar aqui, ó, já com a fatoração corrigida aqui, porque a fatoração estava errada aqui, né? Na verdade era 6 vezes 16. Substituindo os valores, a gente chegou nessa área lateral. Para calcular a área total, eu vou ter que pegar esse 48 raiz de 6 e somar com a área da base, que eu não tenho. Então, eu vou ter que fazer uma pausa aqui e calcular a área da base. Para calcular a área da base, só para vocês terem uma ideia, ela é um hexágono. Eu não gosto muito de ficar refazendo o desenho aqui, porque a gente perde bastante tempo, mas só para a gente forçar um conteúdo que eu já disse antes, quando vocês olham um hexágono regular, eu não quero que vocês enxerguem mais um hexágono regular. Como assim, Mororó? Que papo de doido é esse? Quando vocês virem um hexágono regular, eu quero que vocês enxerguem 6 triângulos equiláteros. Tá? Por quê? Porque você sabe calcular a área de um triângulo equilátero, né? Então, a área da base aqui, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que como você tem 6 triângulos equiláteros, basta multiplicar esse resultado por 6. Aí você não grava uma fórmula extra, não é? Você lembra que são 6 triângulos equiláteros. A área da base, então, é 6 vezes... Quem que é a medida da aresta da base? 4, né? Então, vou botar aqui 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, a gente vai cancelar aqui, ó, tem 4 ao quadrado e aqui tem dividido por 4, vai sobrar um 4 só em cima. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 4
que vai dar 24 raiz de 3. Essa é a área da base. Então, eu tinha dado espaço aqui, porque eu ia calcular a área da base aqui em cima, mas não vou fazer isso. A área total, então, vai ser 48 raiz de 6 mais 24 raiz de 3. Dá para colocar coisas em evidência aí, mas não fica melhor. Não fica melhor não, tá? Só para título de curiosidade, eu vou colocar aqui para ensinar vocês a fazerem. Aparece 24 nos dois valores, aqui ó, nas duas parcelas, então eu vou colocar o 24 em evidência. E aparece raiz de 3 nas duas parcelas, porque raiz de 6 é raiz de 2 vezes raiz de 3. Então vou colocar o raiz de 3 também em evidência. Quando eu colocar o que tem em comum em evidência, eu abro um parênteses e coloco o que sobrou. Aqui sobrou 2 raiz de 2. Você pode ver que o 2, quando multiplicar o 24, vai a 48. E a raiz de 2, quando multiplicar a raiz de 3, vai a 6. Por isso dá certo. E aqui sobra 1, né? Se for o caso de colocar em evidência, é isso. Mas aqui não tinha necessidade, porque eu não acho que isso aqui fica mais elegante do que isso aqui. Acho, inclusive, que essa resposta é mais elegante. Porque aqui eu estou vendo a área lateral, mas a área da base. Tá bom? Por último, para calcular o volume da pirâmide, você faz a área da base vezes a altura. Como tem ponta, divide por 3. Tá? Então, vamos lá. De novo, a área da base, eu já sei quem é. Que está aqui, 24 raiz de 3. Mas a altura, eu ainda não tenho a altura aqui do meu hexágono, né? Aliás, a altura aqui da minha pirâmide, né? Como é que eu vou fazer para calcular a altura desse cara aqui? Como eu disse, tem duas, do mesmo jeito que na questão anterior, tem duas formas. Eu vou fazer da melhor forma aqui para mim agora. Eu vou fechar um triângulo, todas elas envolvem teorema de Pitágoras, tá? Eu vou fechar um triângulo com a altura, com essa linha e com a aresta lateral. O ângulo de 90 aqui tá assim, ó. Digita 1 se vocês estão vendo esse triângulo. Tá. Então, aos poucos, eu vou perguntar as medidas que a gente tem. Essa medida aqui é uma aresta lateral. Quanto que ela mede? Todo mundo 1. Muito bom. Agora, responde para mim o valor dessa aresta lateral aqui. É 10. Todo mundo me acompanhando. Perfeito. Para saber quanto mede essa linha daqui, você pode olhar para essa figura aqui para te ajudar, tá? Enxerga se essa linha aqui não combina com essa linha daqui. Isso aí, Joy. Show de bola. Como essa linha aqui combina com essa daqui e o hexágono, na verdade, são 6 triângulos equiláteros, cada uma dessas linhas aqui mede 4, porque a aresta da base é 4. Então, para achar a altura, que é a coisa que eu não tenho, eu vou usar um teorema de Pitágoras. A hipotenusa aqui é 10, então vai ficar
10 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, eu vou ter 100 igual a 16 mais h ao quadrado. Quando o 16 passar para lá, vai dar 4 no final e 8, 84. H ao quadrado vai ser 84. Isso quer dizer que o H é raiz de 84. Que, assim, aí das duas formas, né? Ou a gente faz a decomposição, ou a gente enxerga uma multiplicação interessante aqui. Eu estou vendo que 84 é a mesma coisa que 4 vezes 21. Tá? Então, então, o H é a mesma coisa que 2 raiz de 21. 4 vezes 1, 4, exatamente. Ah, Mororó, não consigo enxergar isso. Tudo bem, aí você vem aqui para decomposição, então, não tem jeito. 84 dá por 2. Você traça uma linha aqui e começa a decomposição. 48 por 2 dá 42. Dá por 2 de novo, e aí por 2 dá 21. Aí não dá mais por 2, porque 21 é 3 vezes 7, e acabou. Cada grupo que você seleciona aqui, cada dupla que você seleciona aqui é um valor que vai para fora da raiz, né? Então aqui, ó, a gente tem... A gente tem 2 e sobrou 21 do lado de dentro da raiz, 2 raiz de 21. A gente queria a altura para poder achar o volume. A área da base é 24 raiz de 3, lembra? A área da base, ó, 6 triângulos equiláteros. Vezes a altura que a gente acabou de achar, que é 2 raiz de 21, vezes 1/3, ou seja, dividido por 3. Com muita paciência, vou fazer uma mágica acontecer aqui, e isso vai virar 48 vezes 3... raiz de 7 vezes 1/3. Caraca, Mororó, não, aí já era, não entendi nada. Ó, olha que viagem. 21 é 3 vezes 7. Percebeu isso? Digita aham, se percebeu isso. 21 é 3 vezes 7. Legal. E a gente sabe que raízes iguais multiplicadas dão o próprio número. Que bom, Caio, fico feliz. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, o que eu fiz? Aqui tem uma raiz de 3. Aqui também tem uma raiz de 3. Então, eu peguei essa raiz de 3 e juntei com essa e mapeei a raiz do 3, sobrou só 3. Só que nesse 21 ainda tem uma raiz de 7, eu repeti. Para terminar, pessoal, o volume vai ser 48 raiz de 7 só, porque esse 3 vai eliminar esse 3 aqui. Fico feliz, Caio, fico feliz.
Só aí a gente já fez 6 exercícios. São questões grandes. A hora de perguntar é agora. Alguma dúvida? Sim, senhor. Faltou centímetros cúbicos. E aqui, então, também faltou centímetros quadrados, que é a área. Então, aqui também faltou centímetros, porque é a altura. Já que é para ser chato, aqui também faltou centímetros quadrados. Vamos prosseguir, vamos fazer mais um. Vou fazer numa outra página, acho mais interessante. Vamos lá. De uma pirâmide regular de base quadrada, sabe-se que a área da base é 32 decímetros quadrados. E que o apótema da pirâmide, olha o filósofo aí, mede 6 decímetros. Calcule esse montão de coisa aqui. Pessoal, antes de mais nada, ele não deu o desenho. Então eu acho saudável que a primeira coisa que você faça é fazer um desenho de uma pirâmide regular de base quadrada. Pô, Mororó, eu não vou saber desenhar isso. Por isso essa aula está sendo gravada. Porque eu estou te ensinando a fazer isso. Para desenhar uma pirâmide de base quadrada, você desenha um paralelogramo. Como a pirâmide ela é regular, eu já sei que o vértice da pirâmide vai estar mais ou menos aqui, ó. Quer dizer, ela vai estar exatamente aqui, né? No meio do quadrado. Aí você mira o meio da figura aqui, escolhe um ponto aqui em cima desse meio do quadrado e conecta todo mundo. Para começar é isso, tá? Depois você vai pegando mais manhas. Vou nem fazer tracejado, vou fazer padrão mesmo. Então, Mororó de Sharingan, doideira. Vamos nessa. Ele falou, ó, eu vou pegar os dados agora do problema e vou começar a destrinchar, né? Ele falou que a área da base é 32 decímetros quadrados, né? 32 decímetros quadrados. Como eu já sei que a base é um quadrado, por que eu sei? Porque ele falou que a base é um quadrado, então eu sei descobrir a aresta da base. Vou chamar essa aresta da base de qualquer coisa aí, vamos chamar de x. Ah, ele chamou de L aqui, né? Então vou chamar de L para ficar igual, só que eu vou botar maiúsculo para não confundir. Aqui é L, aqui é L também. O que eu sei? Como é que eu vou fazer para achar esse L? Eu sei que L ao quadrado é raiz de 32. Aliás, eu sei que L é raiz de 32. Assim sendo, L ao quadrado é... Eu falei certo, né, gente? Eu sei que L ao quadrado é igual a 32. A área do quadrado é 32. Então, L é raiz de 32. A gente pode melhorar isso
E, de novo, tem duas formas de fazer. Ou você enxerga que 32 é a mesma coisa que 2 vezes 16. Aí o L vai ser igual a 4 raiz de 2. Mas se você não enxergar isso, você vai pelo caminho mais longo. Faz aqui a decomposição em fatores primos, dá por 2 é 16. Dá por 2 é 8. Dá por 2 é 4. Dá por 2 é 2. E por último, dá por 2 e termina. Aí você seleciona grupos, duplas, né? Você seleciona duplas. Primeira dupla. Segunda dupla. Então tem um 2, outro 2 para o lado de fora e tem um 2 lá de dentro. Então você vai ter 4 raiz de 2, do mesmo jeito. Então já matamos a letra A, rapidinho. E é decímetros, né? Se for para colocar a unidade certinha, é decímetros. Tem uma outra informação que ele deu aqui, né? O apótema da pirâmide mede 6. Vou te relembrar. O apótema da pirâmide é essa linha aqui. Eita. O apótema da pirâmide é essa linha daqui, tá? O apótema da pirâmide mede 6 decímetros. Vamos continuar. Ele quer saber agora o apótema da base. Sobre esse cara eu não disse quem era, tá? Mas o apótema da base é a metade, no caso aqui, né? A metade do lado quadrado. O apótema da base é essa linha aqui, ó, que vai do centro até a metade do apótema da aresta da base, tá? Essa linha em vermelho aqui, que é aquela linha que a gente usou para fechar os triângulos, lembra? Esse cara aqui que é o apótema da base, essa linha aqui. E aí? Quanto é que mede essa linha aqui? Isso aqui mede 4 raiz de 2, então quanto tem que medir isso daqui? O m, né, que ele está dizendo aqui, é igual a 4 raiz de 2 dividido por 2. Em outras palavras, ele mede 2 raiz de 2 decímetros. Agora ele pede a altura da pirâmide, que eu já desenhei aqui e vocês já sabem o que vão ter que fazer, né? A altura da pirâmide aqui, ele está chamando de Hzinho, vou chamar de Hzão, que é para não confundir, né, com outros valores. É só a gente fazer um teorema de Pitágoras, né? Então vamos lá. Letra C. Eu vou usar esse triângulo mesmo que eu fiz aqui, ó. Quem que é a hipotenusa desse triângulo? 6. Então vai ficar 6 ao quadrado igual a esse carinha aqui, o apótema da base, né? Ao quadrado, só que a gente já viu que ele é isso.
Então vai ficar 2 raiz de 2 ao quadrado mais h ao quadrado. Então a gente vai ter 36 é igual a 4 vezes 2 mais h ao quadrado. 36 é igual a 8 mais h ao quadrado. Se eu tirar 8 ali, vai dar 26, não é? 26, 28, 9, exato. Isso, não. Isso. Dá 28. 29, isso. Para terminar, h é igual a raiz de 28. Deveria ser mais e menos, mas como h é um comprimento, né? Comprimento de segmento, então eu quero só a resposta positiva. Gente, esse aqui é fácil de achar a multiplicação, tá? É fácil de achar a multiplicação boa. Ao invés de fazer isso aqui, acha uma multiplicação boa aí do 28, que dá pra gente simplificar essa raiz. 28 é igual a tanto vezes tanto. Fala aí pra mim. 4 vezes 7. Boa. Como ele é 4 vezes 7, o 4 tem raiz, aí deixa 2. E o 7 fica dentro da raiz. 2 raiz de 7. Achamos a altura da pirâmide. Agora a gente vai para a letra D, que é calcular a área lateral da pirâmide. Para calcular a área lateral, lembra, essa pirâmide é regular de novo. Então eu só preciso calcular a área de um triângulo e multiplicar pelo número de triângulos que tem. Não tem mistério. Então vamos lá. Para calcular a área lateral, antes de calcular a área lateral, eu vou fazer uma pausa aqui porque eu preciso calcular a área de um triângulo, né? Então nem vou fazer a lateral, vou fazer a do triângulo primeiro. Esse triângulo específico aqui, eu vou olhar para esse da esquerda, né, que está mais fácil de enxergar. Eu já desenhei o certinho dele. Como ele não é nenhum triângulo especial, eu vou pensar em base vezes alturinha dividido por 2. Sete é um número irmão. Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não lembro o que é número irmão. Não sei se tu tá falando sério. Pois é, pior que existe mesmo uma definição de número irmão. Mas aí tem que ter 2, né? Bom, enfim. A base é a base do triângulo aqui, que é o L. Que é o 2 raiz de 2, não é? Não, mentira. Que é o 4 raiz de 2, né? Que é o L que a gente achou aqui. Certinho? A altura é a altura do triângulo, essa linha que está inclinada, não é a altura da pirâmide, né? Elas não tem como ser a mesma coisa. Só para constar, o H é menor do que 6, né? 2 vezes raiz de 7 é menos do que 6. Caraca, Mororó, como é que você sabe disso? Depois a gente conversa. Se tiver essa dúvida, me pergunta depois. Então, a altura do triângulo aqui é 6 vezes 1 sobre 2. E aí, galera, é conta. Ó, você pode simplificar esse 4 com esse 2 aqui, aí vai dar 2. 2 vezes 6 vai dar 12. Então, aqui vai dar 12 raiz de 2.
decímetros quadrados. Está em decímetros agora. A área lateral, então, que ele chamou de Azinho, né? Nada a ver. Vai ser 4 vezes 12 raiz de 2. A área lateral, então, vai ser 48 raiz de 2 decímetros quadrados. E pronto, foi a letra D, né? Agora a gente vai para a letra E. Ou E, dependendo de onde você aprendeu a falar português, né? E eu acabei fazendo errado, né? Tipo, essa aqui é a letra E, né? A letra E ele pediu a área lateral. Na letra D ele pediu a aresta lateral, mas não tem problema. A gente faz descobre aqui a aresta lateral, tranquilo. De novo, vou ter que encontrar um teorema de Pitágoras aí que me ajude. O teorema que vai me ajudar de Pitágoras é esse aqui, ó, o que tem o 6. Tem que ter a aresta lateral, que é o que eu quero descobrir, tá? Ficou meio estranho isso. Fazer em azul escuro, acho que fica melhor. Também não ficou muito bom, mas vai ser essa. E eu vou pegar esse aqui, ó, esse pedacinho aqui. O ângulo de 90 graus ele tá meio inclinado, tá junto com a altura, assim, ó. Vocês estão enxergando esse triângulo retângulo aqui? Na imaginação de vocês, na mente de vocês, vocês conseguem visualizar que isso aqui é um triângulo retângulo, né? A hipotenusa agora é esse cara, que é justamente o que a gente quer descobrir, a aresta lateral. Então, na hora de escrever aqui, a gente vai fazer A ao quadrado. Deixa eu escrever o A aqui. Tá? Igual a 6 ao quadrado, mais 4 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, né? Que a medida dessa linha aqui é a mesma medida que essa aqui que a gente já encontrou, né? 2 raiz de 2, né? Então vai ficar 2 raiz de 2 ao quadrado. Então, o meu A ao quadrado vai ser 36 mais 4 vezes 2. A gente já viu isso, que é 8, né? O meu A, então, vai ser igual a 44. É a parte positiva. Como A é um segmento, né? Tem que ser a parte positiva. De novo, tem uma multiplicação fácil aí para simplificar essa raiz, que eu não preciso fazer a fatoração, vai? Quatro vezes 11. Como 44 é 4 vezes 11, então A vai ser 2 raiz de 11 decímetros. Zero estresse. Para fechar, a gente calcula a área total. Deveria ter seguido essa ordem aqui, né? Mas acabei fazendo a área lateral primeiro. Então vamos nessa. A área total vai ser igual à área lateral mais a área da base, ou seja, área lateral 48 raiz de 2 mais a área da base que a gente já tem desde o começo, 32. De novo, dá para colocar valores aqui em evidência
Se eu não me engano, dá para colocar 16 em evidência aqui, né? 3 vezes 6, 18 vai 1. Isso, dá para colocar 16 em evidência, mas não fica mais bonito. Então a resposta é isso aqui mesmo, decímetros quadrados. Os números diferentões, né? Mas como a questão é de matemática teórica, a gente não precisa arredondar nada, pode deixar assim mesmo. Se a gente tivesse que, se isso aí fosse uma pirâmide que a gente tivesse construindo, né? Quando chegasse assim nessa resposta final, ia ter que fazer um arredondamento para essa raiz de 2 aqui, por exemplo. Legal? Tinha que fazer um arredondamento para a raiz de 11 e por aí vai. Galera querida, nossa aula termina agora às 10, faltam 6 minutos agora no meu relógio aqui. Eu vou parar por enquanto. A gente vai se encontrar na semana que vem. Na semana que vem não vai ter mais teoria, vai ter só exercício, mais exercício ainda. Beleza? Para a gente fixar ainda mais esses conteúdos. Tranquilo? Belezinha. Lá na nossa página do curso, eu talvez coloque para vocês um material com exercícios extras, né? Para vocês irem treinando. Porque a gente só fez aqui, tipo, uns 12 exercícios, né? É pouco, vocês têm que treinar em casa, senão o trabalho é vão, né? Então, pessoal, fiquem bem, um beijão para vocês, fiquem tranquilos, a gente se vê semana que vem e, no mais... se alguém quiser algum atendimento, manda um e-mail para mim. Eu tô atendendo direto, eu tô fazendo tudo por e-mail agora. É o método de comunicação mais simples que a gente tem, mais eficiente também. Ok, esses exercícios esses aqui não, esses aqui eu fiz agora na aula, mas eu vou disponibilizar lá para vocês. Se não for hoje, amanhã no máximo, tá? Vou até anotar aqui. Disponibilizar material para os alunos. Então, gente, um beijo. Vou lá que eu vou para outra turma. Abraço. Tchau, tchau.